seguinte, na última reunião que a gente teve de coordenação, foi colocado realmente isso, essa questão da habilitação, né? Porque assim, é um equipamento que aí ele precisa de toda uma regulamentação, né? O prefeito ele já fez no sentido da estrutura, e falta realmente fazer essa parte mesmo de, eu não sei o nome apropriado, mas é como se fosse registro oficial junto ao Ministério, né? E a contratação das pessoas, né? Dos profissionais. Porque assim, é um serviço de impacto. Então não é assim, eu tenho uma casa e vou abrir e deixa. Não, tem toda uma regulamentação. Agora eu acredito que esse papel que a gente está ocupando hoje, ele, assim, a gente tem uma força muito maior de dizer, quanto mais rápido, melhor é, que as pessoas necessitam. Então é essa situação que a gente sempre está chegando para os gestores que têm essa decisão de acelerar, né? Mas eu vejo muito isso como um compromisso, realmente, não é todos os municípios que têm, né? A existência das pessoas que estão em situação de rua para irem ao centro pobre, não, depois voltam. Depois vocês podem até explicar melhor, porque eu realmente desconheço. Mas eu acho assim, se você tem um lugar para dormir, que pode dar aquele alento para você conseguir ir à frente, sabe? Posso dormir bem, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu me sentiria assim. Eu acho que o Mesquita sabe melhor qualquer um aqui, que já vivenciou isso. Posso comentar aqui? Com certeza. O Mesquita, ele já esteve no Centro Pop, né? Ele pode falar um pouco mais sobre isso. E como é complicado, mas assim, eu imagino, quem pode falar melhor é o Mesquita, né? Sobre isso, sobre essa coisa de você ter um canto mesmo, né? Para dormir, se sentir pessoas. E eu acho assim que além do canto, né, porque assim, só complementando a fala do Carlinhos, a equipe da pousada não será a mesma equipe do Centro Pop, certo? Então será uma equipe que irá trabalhar durante a noite, ali, aquela pernoite, né? Então além da dormida em si, né, de melhor qualidade, seria também essa questão das atividades a serem desenvolvidas, né, a questão da acolhida durante a noite, esse trabalho de redução de danos, que é o mesmo que a gente trabalha ali durante o dia do Centro Pop, que a gente está ali realizando uma atividade, até no momento que as pessoas estão lá lavando uma roupa, mas não estão na rua, né, já é uma questão de redução de danos. Então, eles entrarem na pousada social ali num determinado horário e sair apenas no outro dia, já está reduzindo os danos, né? Não estão na rua, enfim, cometendo delitos, substâncias, enfim. Então, tem todo esse manejo, né, da pousada. Só também gostaria também assim, de reforçar, né, desse trabalho em rede, que é muito importante, que é no município, mas eu acredito que a gente, enquanto equipe, eu acho que também a gente tem essa condição de ser a voz, né, das pessoas em situação de rua. E eu acho que a gente precisa, enquanto servidores e até mesmo fazendo uma avaliação do serviço, eu acho que a gente pode chegar mais junto em outras políticas públicas, né? E aí você mencionou a pousada, mas eu acho que a gente precisa ainda qualificar ou melhorar essa nossa articulação com a política pública de moradia, né? Com a política pública de trabalho e renda, porque a gente sabe que a gente precisa ter mecanismos de saída, né? E as políticas de saída estão nesse desenvolvimento dessa capacidade de renda, de trabalho. Seria muito bom, muito massa mesmo a questão do trabalho mais formal, mas a gente percebe as aptidões que as pessoas estão apresentando, e aí a gente pode pensar em questões mesmo mais manuais, cursos de curtas durações com certificados, né? Que é uma demanda que a gente teve uma reunião com o SESC, e aí a gente está sonhando nessa parceria massa que vai acontecer lá no Centro Pop, mas foi colocado muito isso, essa questão das pessoas em situação de rua, elas terem algum conhecimento, alguma habilidade, mas não ter o documento em papel, não ter o certificado, né, para apresentar. A gente tem assistidos que têm habilidades, ensino médio concluído, tem pessoas aí estudando para o Enem,
mas quando a gente caminha para o mercado, e aí exige papel. Então, o nosso foco também agora vai ser nesse sentido de ofertar cursos, qualificações, mas que no final eles recebam um documento, um diploma, um certificado, né? A gente está pautando muito nisso. E a própria questão da segurança alimentar, né? Que a gente sabe que é um problema assim, nacional, e não é diferente das pessoas em situação de rua. A gente sabe que o equipamento ele funciona de segunda a sexta-feira, né? Mas a gente percebe assim, a angústia de alguns dos nossos assistidos quando chega no sábado, no domingo, porque para nós aqui está muito fácil, né? A gente vai, almoça, janta, ou se não jantar porque é uma opção de dieta, alguma coisa, algum regime, mas para pessoas que não têm acesso à alimentação, né? Então, tem essa situação também que cabe a gente também pensar nessas possibilidades, né? E aí eu estou trazendo isso porque é com muita responsabilidade que a equipe hoje já vinha sendo conduzida dessa maneira, mas esse é o nosso olhar também enquanto secretária de assistência social, né? A Andresa, ela tem essa visão, enfim. E aí eu acho que a gente está pautando algumas questões que, para a própria política nacional, a gente está acompanhando, né? O STF, ultimamente, fez uma súmula que está extremamente proibida, né? Ações de higienização urbana, né? Que algumas prefeituras fazem que os novos equipamentos estejam barreiras arquitetônicas para dificultar, né, a dormida das pessoas em situação de rua. Por isso, tem até um nome para isso escrito, o quadro que você não tem, né? Que constrói essas barreiras, hiperofobia, tem um nomezinho que é para... Mas o STF já fez a sua súmula e ainda até convocou o governo federal no prazo de 120 dias, né, fazer um plano nacional. Então, a gente acredita que, assim, as pessoas devem ser os focos das políticas, né? E aí eu tenho certeza que a gente possa ter um novo direcionamento, né? No sentido de olhar mais, assim, atento às pessoas em situação de rua, que é, assim, um perfil complexo. E aí os meninos também do custódio de rua que estão visualizando a gente, assim, é um perfil muito complexo, gente. A existência e o funcionamento dessa pousada social é de fundamental importância, né? Oferecer abrigo, comida, água, acolhimento. Mas essas pessoas que serão acolhidas pela pousada social vêm de um contexto de muita violência, desigualdades sociais, fanatismos, e tudo isso está impregnado na cabeça dessas pessoas e acabam que se tornando isso algo que impede eles e até mesmo de aceitar serem bem tratadas. Eu acho que, além da comida e da acolhida, o principal desafio é a mudança de consciência dessas pessoas. Daí a importância da militância dessas pessoas, para que elas também possam também lutarem pelos seus direitos, buscarem o conhecimento dos seus direitos, enfim. É isso. Além desses benefícios, vou repetir mais uma vez, talvez essa coisa da mudança de consciência seja algo que deva fazer parte também do conhecimento dos profissionais que vão fazer parte desse novo equipamento. Na minha época, quando eu estava em situação de luta, lá tinha um abrigo institucional que ficava no mesmo ambiente do centro público, mas que era outra instituição. Né? Eu vou estar falando sobre a minha pessoa, vocês não têm identificação, não tem crachá, não tem nada. A gente foi conversando aos pouquinhos, olha, é um projeto novo, a gente está aqui para dar assistência, o que você precisar, da área da saúde, falando também sobre o centro público. Então, aos poucos, a gente foi criando aquele vínculo. Foi conquistando, né? E assim, um pouquinho mais a gente fica temeroso para eles, né? Porque assim, eu até entendo, porque é difícil, não é fácil, é assim, é aquele trabalho de formiguinha mesmo, aos pouquinhos vai conquistando, e assim, a parceria com o Centro Pop é assim, a chave mesmo para a gente
portas abertas mesmo, tranquilo. Luz, eu falo uma coisa assim, eu acho que também quando você conquista essa confiança, e se é verdadeira, é para sempre. É para Né? sempre. Vai ser ninguém quebra. Ninguém Isso é quebra. muito legal, né? Justamente porque é uma coisa de botar tijolinho, aí é uma coisa que vai ser sempre, né? Eu acho isso muito legal. Apontar assim só na fala, que eu trouxe essa palavra que tem aqui, que é invisibilidade, né? Que é uma coisa ainda muito marcada pelas pessoas em situação de rua. Tem esse senso ainda de serem invisíveis, né? Às vezes a gente, por questões mesmo do dia a dia, a gente chega numa praça e vê uma pessoa em situação de rua, né? A gente não tem, assim, é lógico que não tem esse olhar de ei, como é que é a sua vida, e eles também quisem ser pra gente, né? Mas é muito marcado por isso. Mas assim, esse trabalho que a gente vem fazendo em conjunto, posso dizer assim, não só nós, mas com toda a rede que chega junto no atendimento lá no Centro Pop, é um trabalho que também a gente não pode estar assim, dizendo, o Centro Pop fez isso, sei, né? É um trabalho tão assim minucioso, mas é um trabalho que assim, cada vez mais eu me encanto com essa proposta, porque chega junto às pessoas, né? E é muito bom quando a gente escuta pessoas que superaram essa situação e dizem do todo o trabalho que o Centro Pop realizou junto a eles, né? A gente tem algumas pessoas que realmente assim conseguiram sair por uma questão, elas estavam em situação de rua, mas esse trabalho que é feito de escuta, de encaminhamento, de articulação com a rede, né? E aí fez com que colocasse para elas também esse potencial de dar também uma oportunidade, que muitos estão por algumas questões, né? Aqui tem alguns fatores que fazem da ocorrência, né, da situação de rua, problemas familiares, né? Uma situação, mas alguns têm moradia, né? E aí porque aqui saiu, enfim, a gente chegar e fazer esse vínculo e essa situação retornar a um ponto que eles possam retornar à residência ou ter outras possibilidades, isso é muito importante e diz muito do nosso trabalho, né? Eu tenho certeza que a gente se trabalha com essa perspectiva, olha, você for mesmo lá para a unidade de centro pop, você não vai ver um profissional assim parar sem fazer nada, né? Correria, né, gente? É ligando, é escrevendo, é fazendo relatório, menina, assim, é um trabalho que isso assim deve ser mensurado aqui por mim, sabe? E dizer da competência desses profissionais. E eu acho também que as pessoas que estão em atendimento lá, acho que elas conseguem trazer isso. E aí vai muito também da vibe deles, né? Que a gente sabe que o humor é assim, às vezes é um pouco inconstante, né? A pessoa tá maravilhoso, e aí com uma hora tá explodindo tudo, nada mais. Né? Hoje foi um dia. Mas a gente tem essa consciência desse trabalho que é feito, eu acho que é importante, sabe, mencionar aqui. Mas só que algumas nos permite, às vezes. Essa semana, então eu também estou conhecendo, eu estou adorando, porque eu estou realmente tirando dúvidas que eu tinha e que ainda não tinha, que eu tinha, eu não sabia que eu tinha, agora despertou, né? Então eu entrei realmente essa semana, também estou conhecendo, mas o que eu já pude perceber é que realmente o nosso trabalho é muito de fazer essa ponte, né? De vínculo, o vínculo maior acaba sendo com a gente, porque a gente tem mais contato em algumas situações, mas que é meio que buscando realmente que eles sejam enxergados como pessoas que têm todos os direitos igual a qualquer outra pessoa. E aí é mais dessa construção realmente. Eu percebo, né, nesses quatro dias, que são muita experiência nesse momento, mas que é realmente uma coisa, como a Rosane falou, um trabalho de formiguinha, que algumas vezes a gente pensa uma coisa, mas já aparece alguma outra possibilidade, e que nem sempre a gente encontra quem a gente quer encontrar, no caso das nossas buscativas, né? Teve alguns dias que a gente, vamos ver se a gente encontra o fulano, mas aí a gente foi e não encontrou, aí por que a gente não encontrou? Aí a gente vai atrás,
descobrir o que aconteceu com essa pessoa, se aconteceu algo com elas, enfim, em motivos. Então, para mim também está sendo uma experiência nova e muito rica, né? De realmente uma outra visão. Como é que eu posso explicar? Tipo, é um olhar que normalmente a gente não tem. Assim, né? Comumente é muito difícil você conseguir realmente enxergar essas situações como elas de fato são. Mas foi tipo assim, processo de choque, né, com a realidade? Não foi. Tu vivenciava algumas coisas, porque tem gente Já. que vive num mundo, né? Achou que tudo é perfeito, maravilhoso. Aí quando vem Não foi tão chocante assim, porque eu já trabalhei em outros locais e algumas vezes tinha essa população que vive em situação de rua. Mas, assim, o olhar é diferente. Por exemplo, as necessidades deles, a gente vê que são necessidades comuns, que não, alguns casos, né? São necessidades que toda pessoa pode ter, entendeu? Mas muito mais essas questões de ser ouvido, de você tratar ele como de igual para igual, que eles já notam a diferença, eles já se abrem mais, então é mais esse contato mais direto, mas assim, choque mesmo, não tive até pelo nosso passado de história do Suíça, eu não consegui ser alienada, eu adoraria ser, mas não foi possível. Não quero não. Não, porque, né, em alguns casos a ignorância é uma bênção, né, mas não. Não, mas tá, falou bem, é isso mesmo. Parabéns, gente. Vocês que fazem esse trabalho de escuta também, vocês conseguiriam responder quais os motivos que geralmente levam as pessoas a irem para a situação de rua? Assim, algumas vezes é por algum problema familiar, algum problema de relacionamento, e aí acontece que são uma série de fatores, na verdade. A pessoa passa por algum dessas situações, e aí ela, muitas vezes ela já experimentou algum álcool ou alguma droga, e conforme a situação acontece, esse negócio acaba se intensificando, às vezes a perda do emprego, e aí vai gerando como se fosse assim, um problema de uma bola de neve, vai uma coisa acumulando com a outra e aí acaba que ela chega nessa situação. Algumas vezes eles relatam logo de cara isso, que eu tive problema de relacionamento, a minha esposa me traiu, alguma coisa, e por isso que eu estou nessa vida. Algumas vezes eles relatam, mas não tem muito, como até ontem foi falado no seminário, né? Normalmente o álcool e a droga não é a causa, é a consequência. E aí é uma série de eventos que vai e conduzir a pessoa a nessa situação. E aí o nosso trabalho é minimizar esses danos, né, também. Tentar trazer essa pessoa para a reinserção na sociedade. Só para ver também, eu vou trazer aqui alguns dados do perfil que a gente identificou. Uma população que hoje aqui em Sobral está sendo, às vezes até crescente, essa situação de conflito territorial, né? E aí muitos são expulsos de um determinado bairro e não conseguem voltar mais para o bairro, né? E acabam ficando mesmo no centro da cidade, que é um espaço mais neutro, né? A gente também, pela equipe de abordagem, pelos atendimentos iniciais, a gente percebe também uma quantidade de pessoas que estavam presas, né? E aí são soltas e não conseguem retornar ao seu município de origem. E aí fica aqui em Sobral. A gente tem uma parte da população de rua hoje, muitos que não são de Sobral mesmo, mas por esse viés, né? Não conseguem retornar. Como é? Tem até de jovem. E aí, gente, a equipe no ano de 2021, e a gente não tem um dado ainda de 2023. Não, a gente ainda não fez nenhum perfil. Mas aí eu trago aqui esse perfil da população, né, que se aproximam muito, né? A população é predominante masculina, né? A gente tem isso, a gente tem mulheres também, mas
predominante mesmo é homens. A gente também tem um público LGBT que é mais que também a gente consegue identificar, né, que é uma situação que também para a gente é identificada e que a gente precisa ter um olhar também mais atento, né? Metade possui de 25 a 44 anos, então é um público jovem, né? É diferente de anos atrás, que era um público mais adulto, idoso, né? A gente vê muito hoje a presença de jovens, né, na rua, nessa situação, né? Então é um dado, 67% são negros, então a gente pode afirmar que também tem essa questão histórica, né, de violência, né? E também a questão de dizer que 74% sabem ler e escrever. Então é um pouco que teve acesso, né, ao ensino regular, e aí também cabe também essa nossa responsabilidade de saber desse número que é um número alto, como oportunizar esse acesso à educação formal ou outra forma de continuar, né, os estudos, e apenas 8% assinam seu próprio nome, né, mas sabem ler, mas assinam só o nome, né, não tem. Então esses dados dizem muito, porque às vezes tiram assim estereótipos da gente, né? A gente vê muito hoje uma mídia focada na identificação da pessoa em situação de rua como infrator, como pessoas que estão só para roubar, para matar, né? Possa até existir pessoas que estão cometendo esses atos na rua. Mas assim, a gente que trabalha diretamente com esse público, a gente percebe que a realidade e o perfil deles são outros, né? E aí cada vez mais nos convence que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E aí é como o Luciano falou, a gente parte também da adesão, do querer. A gente não trabalha no sentido compulsório, vamos aqui internar, vamos aqui levar, vamos pegar na mão e levar para um carro, então trabalha nisso, né? Isso. A gente trabalha nessa perspectiva de que aí eu trago, né, sou pedagogo, e aí trago Paulo Freire, né? Traz nessa perspectiva de respeitar a cultura, de respeitar o que eles conhecem, né? E fazer isso com conscientização também, né? Paulo Freire disse que a gente só consegue sair, identificar uma situação a partir que eu sou consciente desse problema, né? Então, a gente trabalha nesse sentido. Na tua fala, Carlos, eu acho que eu acrescentaria a questão do desejo. Porque às vezes a pessoa não quer. Muita gente não vai ter essa questão de fazer com que ela realmente. Obviamente, a gente tem que sensibilizar para a importância daquela ação, daquele atendimento e tudo. Mas a partir daquele momento que o sujeito não quer, assim, ó, tem essa opção, o que você quer fazer? Vamos lá, a gente está aqui para ajudar. Mas aí, às vezes, nessa perspectiva, é muito trabalhar essa autonomia mesmo deles. Que é uma luta que a gente vem travando também, né? De colocar as possibilidades e que ele segue o caminho que ele acha que deve. Eu acho que é o que trouxe a fala do Francisco, né? Que tem muita propriedade para falar, né? E essa questão mesmo da escuta, do convencimento, né? Que a gente trabalha ali diariamente, acompanhando. E assim, nós, funcionários do Centro Pop, eu acho que eu vou falar por mim, né? Eu estou há 2 anos no Centro Pop, então eu tenho uma relação muito boa com os nossos assistidos, né? Assim, é muito... Eu não sei se o pessoal que está há menos tempo, né, se já tem essa sensação, mas eu, ultimamente, assim, quando eu vou na Praça de Cuba, dia de sábado, gente, é muito legal. Eu encontro um, encontro o outro, e aí a gente dá de cara com uma pessoa, aí fulano, tu tá na comunidade terapêutica, disse que ia pra comunidade terapêutica, não foi, aí a gente escuta um grito assim, vamos lavar o carro, tudo assim. É uma coisa assim, no sinal, às vezes para, olha, fulano, sua documentação chegou, vai lá no Centro Pop. Então, assim, é tão legal, gente, assim, e eu acho que nós, funcionários do Centro Pop, né, como eu estava dizendo, acho que a gente já passa
do nosso profissionalismo, né, tipo eu que estou ali naquele setor jurídico, eu não costumo realizar só a demanda jurídica, né, às vezes eu sento, escuto, trabalho esse convencimento, né, que o Mesquita falou que é tão difícil, que, assim, às vezes a gente torce tanto para não conseguir um benefício, porque eles prometem alugar um quartinho, voltar a trabalhar e tudo. E aí a gente fica ali, né, informalmente, olha, cadê, já alugou o quartinho, deu certo e tudo mais. Então, assim, a gente tem essa aproximação muito bacana, sabe, que eu acho que hoje eu já não vejo mais a população em situação de rua como eu via antes, né, eu vejo mais como aquela galera ali divertida, bacana, é o que eu costumo dizer. No centro pop, trabalhar no centro pop é tenso, mas é divertido, porque a qualquer momento explode uma bomba. Mas é muito divertido, é um pessoal muito, é uma galera muito bacana mesmo. E como a fala do Mesquita trouxe, a gente está ali mesmo para dar esse apoio, para dar esse suporte, né? Acho que muito além do nosso profissionalismo, eu acho que é o que o pessoal também do consultório na rua, né? A partir dessa escuta, dessa construção de vínculos, todo esse cuidado a gente tem, né? Então acho que a gente já ultrapassa ali o nosso profissionalismo.